Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre take off. Take off. Você certamente já viu essas palavras, por exemplo, soltas nos seus estudos de inglês, os usos de take, os usos de off. Se você nunca viu, tá tudo bem, a gente vai ver aqui hoje. E assim, o mistério acontece nessas palavras porque elas tendem a ter muitos usos. Take tem muitos usos, off tem muitos usos e ainda podem ser usadas juntas, né, como take off dentro da expressão take off, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então eu já vou mover aqui para minha lousa para você começar a entender do que eu estou falando. Eu tinha perguntado no chat pro pessoal o que eles achavam que significava take off. O pessoal mandou aqui soltar, subir, deixar, decolar, fazer algo, tirar para fora, descolar, tá no ar. E aí, qual é o uso de take off para você entender? Vamos lá. Existe sim a palavra take, o verbo take. Por exemplo, como pegar. Quando você pega algo, por exemplo, pega aquilo ali para mim. Can you take that for me? Can you take that? Pode pegar aquilo ali? E existe off dentro dos seus usos, como por exemplo, desligado. É um uso de off, você vê algo como desligado. Something is off. Por exemplo, a minha TV. My television is off. Significa que a minha televisão está desligada. Off também pode significar solto, separado, removido. Mas aí você pensa, o que uma coisa consegue se juntar com a outra? Porque não é o único uso delas. Você também pode falar que something is off quando algo está, por exemplo, alguma coisa está errada. Something is off. Você pode usar essa mesma ideia. Ou então o take tem o seu sentido de custar, de exigir. Por exemplo, it takes money, custa dinheiro, exige dinheiro. E aí, como que elas se comportam juntas? O primeiro passo para você entender aqui é aceitar no primeiro momento que, sim, take tem diversos usos, tá bom? Take tem diversas aplicações. E off também tem as suas diversas aplicações. Sim, isso é fato. Se você aceita isso no primeiro momento, a partir daqui é só uma questão de como lidar com isso. O segredo é, você não vai buscar entender todos os usos delas de uma vez. Simples assim. Em um dia você aprendeu que o take é usado com a ideia de pegar? Aceita isso, guarda isso, usa assim. Segue o jogo, avança nos estudos. Um dia você vai aprender o take na ideia de custar, de exigir, de requerer. Quando você precisa de algo para fazer alguma coisa. It takes alguma coisa. Quando você aprender esse uso, aceita que é um novo uso. Esse novo uso não anula o anterior. E o contexto vai te mostrar o que está acontecendo ali. O resto da frase, o que está ao redor daquela frase, te mostra o que está acontecendo ali. E você vai entender que uso que está sendo usado ali. O mesmo vale para off. A melhor forma de você entender vários usos de uma palavra é não ligar para todos esses usos de uma só vez. Deixar eles irem aparecendo. Com isso em mente, eu quero te mostrar hoje especificamente quando take off trabalha junto como uma coisa só. Como uma palavra só. A partir de agora a gente vai olhar para take off, não com os usos isolados de take e não para os usos isolados de off. A gente vai olhar para take off como se literalmente fosse uma palavra só. E o que eu quero que você veja agora não tem nada a ver com os usos originais de take e de off. Olha isso aqui como um vocabulário novo, que significa, num primeiro momento, como eu vou te mostrar, remover, tirar. Por exemplo, você está com uma camiseta, aí você tira a camiseta, você vai usar o verbo take off para representar essa ideia de tirar a camiseta. Tirar o óculos, take off. Tirar a máscara, tirar o tênis. Aquilo que está vestido no seu corpo, posicionado no seu corpo de alguma forma. E você tira, you take off. Eu vou te mostrar como que isso é usado na prática. Então vamos lá, vamos começar a entender o que está acontecendo aqui nas nossas frases de exemplo. Essa primeira diz, you may take off your coat. Bem simples de entender. You may take off your coat. Essa frase é como se eu estivesse dando para você a permissão, a autorização para você tirar o seu casaco. O may, ele é usado para dar uma permissão. Por exemplo, you may go. Você pode ir. You may start. Você pode começar. You may stop. Você já pode parar. Estou te dando a permissão de fazer isso. A gente entrou dentro de casa e eu falo agora que a gente está em casa, você pode tirar o seu casaco. You may take off your coat. Olha como eu literalmente associei a palavra take off ao tirar como uma coisa só. Não existe uma tradução para o take e uma para o off. Vai tratar eles juntos como uma coisa só. E esse fenômeno de essas duas palavrinhas que trabalham juntas como uma coisa só é chamada de
Phrasal verb. Se você já ouviu essa expressão antes na sua vida, é hora de você entender. É um verbo, ou seja, uma ação, que é feito de 2, 3 palavras. Mas trate como uma palavra só. Literalmente trate como uma palavra só. E o próprio verbo take off é um exemplo disso. Tirar, remover algo que está no corpo. E percebe o seguinte, por que eu coloquei take off com esse to na frente? Por que eu coloquei to take off? É só um padrão do inglês para você colocar o verbo na forma padrão original de dicionário com o to na frente. O nome do verbo no chamado de infinitivo, forma padrão original, leva o to na frente. Por isso que, por exemplo, eu falo do verbo to play, é o verbo jogar. O verbo to work é o verbo trabalhar. O verbo to be é o verbo ser. O verbo to take é o verbo pegar. Então, por exemplo, mesmo aqui quando eu estava explicando para você, a forma correta de falar na forma padrão original é to take significa pegar. E to take off é o verbo que a gente vai ver hoje, que é o verbo tirar, remover, né? E aí esse to some na frase, porque aí o verbo é conjugado, é aplicado na prática, esse to some, porque ele é só para representar o verbo na forma padrão original do dicionário mesmo, tá bom? Então, esses phrasal verbs são verbos que são tipo uma frase. Você olha para eles e você bate o olho e fala, tem 2 palavras aqui. De verdade, tem 2 palavras aqui. Porém, a gente vai tratar como se fosse uma palavra só. Se você conhece outros exemplos de phrasal verbs, quero que você coloque aí no chat alguns exemplos aí que você conhece, coloca aqui nos comentários pra gente avaliar, ver se você entendeu mesmo do que eu tô falando aqui. Existem vários exemplos de phrasal verbs. Por exemplo, give up significa desistir. E assim, o verbo to give existe com seu sentido original de dar. Up existe com seu sentido original de pra cima. Só que aí give up é uma nova palavra, dane-se os sentidos originais dessas palavras. É simplesmente desistir. Outro phrasal verb interessantíssimo que eu adoro usar é o to stand up. To stand up significa levantar. Stand up. Levante-se. Stand up. Você está sentado? Se eu falo para você stand up, eu estou falando para você levante. Por outro lado, se eu falo para você sit down, eu estou falando sente-se, sentar. To sit é sentar e o down dá a ideia do para baixo, porque você estava em pé. E aí você se senta com o movimento para baixo. You sit down. Interessante, né? Às vezes você consegue perceber um pouco do sentido das palavras originais. Às vezes não, muitas vezes não. Como por exemplo, take on. Take on significa enfrentar, encarar alguém. O time A vai enfrentar o time B. Ou então você precisa enfrentar, encarar os seus desafios. You must take on your challenges. Olha como take on não tem nada a ver, nenhuma relação com o sentido original de take nem de on. Você simplesmente trata como uma palavra nova. Com isso em mente, you may take off your coat. Eu tô falando, você pode tirar, pode remover o seu casaco. Ok? Olha esse próximo exemplo aqui. He won't take his mask off. He won't take his mask off. Ele não vai tirar a máscara dele. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar identificar o nosso take off que a gente está aprendendo aqui. O take está bem aqui, o off está bem aqui, e aí a gente associa ao tirar. O que você percebe? O verbo to take off pode ser quebrado na frase, quebrado justamente pela coisa que você está removendo, a coisa que você vai tirar. Então eu posso falar para você, olha só, take your socks off, estou falando tire suas meias, ou eu posso falar take off your socks. Olha que interessante. Tire suas meias. Aqui faltou um outro F, né? Take off your socks, com o take off junto, é tirar. Take your socks off também tá certo, mesmo com o take off separado, cada parte da palavra foi para um canto da frase. Tá tudo bem, você pode falar as duas coisas estão corretas, tudo bem? Vinícius, existe alguma preferência de falar take your socks off, por exemplo, ou take off your socks? Olha, eu gosto de quebrar, eu gosto de falar take your socks off. Mas falar take off your socks é perfeitamente, plenamente correto, possível, tá tudo bem também, tá bom? Você vai ouvir muito dos dois. Não tem nenhum que é mais usado ou menos usado, não tem nenhum que é mais formal ou menos informal. Ambas as opções aqui são corretas. A própria frase que a gente viu antes, né, do you may take off your coat, eu poderia tranquilamente falar assim, ó, you may take your coat off. Quebrei o take off pela coisa que eu tô tirando.
You may take your coat off. Tá plenamente correto e possível. Vamos voltar pela frase que a gente estava aprendendo ali então. His mask, eu tô falando a máscara dele. O his é algo que pertence a ele, é o que pertence a um homem. Assim como my é meu, se eu falasse my mask, tô falando a minha máscara. Se eu falar your mask, é a máscara que pertence a você, a sua máscara. His mask é a máscara dele. Como eu tô falando dele, essa pessoa, ele, he, aí eu uso his mask. Ok? E o que esse won't tá fazendo aqui? Won't é o futuro na negativa. Algo que não vai acontecer. É o futuro que não acontecerá. I won't call you, por exemplo, significa eu não vou ligar para você. Ou eu não ligarei para você. Assim, como você vai traduzir como não vou ou não farei, como você vai traduzir, você escolhe. Mas é o futuro na negativa. Algo que não vai acontecer. Lembra do will? A palavra will para expressar futuro? I will try. I will try é eu tentarei. Se eu falo I won't try, é eu não tentarei. Eu não vou fazer isso no futuro. He won't take his mask off significa ele não vai tirar a máscara dele. Ele vai ficar com a máscara no rosto. Você vai perceber também que esse won't também pode ser usado para expressar vontade. Também é possível entender essa frase como ele não quer tirar a máscara. E também ele não quer tirar a máscara dele. Em vez de ser ele não vai, também pode ser entendido como ele não quer, ele não está afim de tirar. Depende do contexto, tá bom? As duas coisas são plenamente possíveis. Won't também tem capacidade de expressar vontade, algo que você não quer fazer. Tá tudo bem também. Vamos seguir em frente. I forgot to take my glasses off at night. I forgot to take my glasses off at night. Antes da gente avançar, deixa eu dar uma olhada no chat, que a galera do chat eu tinha pedido para eles me darem exemplos de phrasal verbs, expressões de verbos assim que você tem que tratar como uma palavra só. Por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Look for, que a Josi mandou, é um phrasal verb, tá certinho, significa procurar, pesquisar. Put away significa guardar, tá correto. O Miguel mandou um exemplo correto de phrasal verb. Take away é um exemplo de phrasal verb também, pode ser usado com a ideia de levar para viagem. Take it away, leva para lá, leva para viagem. Tá correto, tá perfeito. É isso aí. Você olha essa expressão e trata como uma ideia só, tá bom? A gente não separa o que uma palavra significa e o que a outra significa. Então vamos lá, mais um exemplo de frase com o take off. Essa diz: I forgot to take my glasses off at night. I forgot to take my glasses off at night. Eu esqueci de tirar meus óculos à noite. Dormi de óculos, esqueci de tirar o óculos. Vamos lá. Logo no começo da frase a gente tem o forgot. Eu esqueci. E isso aqui é o verbo to forget na forma padrão, significa esquecer. Lembra que eu sempre vou colocar um verbo na forma padrão original aqui, com o to na frente, para você saber que ele é um verbo, tá bom? To forget é esquecer. Outro verbo que a gente tem, to take off, tirar. E ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui separado, ele tá quebrado pelo my glasses, que são os meus óculos. Glasses mesmo, no plural, tá bom? Não é glasses vários óculos, 4, 5 óculos, não. My glasses são os meus óculos, por exemplo. My glasses. É um óculos só que a gente trata com ele no plural, né? E esse my glasses poderia estar aqui, take my glasses off, tirar meus óculos. Ou poderia estar aqui, ó, take off my glasses, tirar meus óculos. Também estaria tudo bem, você escolhe. Por que tem esse to aqui? Sempre que você vai falar do que você esqueceu, tem que conectar o que você esqueceu com o to. Conectar o verbo que você esqueceu com o to. Por exemplo, como que isso acontece na frase? I forgot to study. Significa esqueci de estudar. Você não pode falar I forgot study. Claro, se você esqueceu uma coisa, tipo my wallet, minha carteira, é só colocar a coisa que você esqueceu. I forgot my wallet, esqueci minha carteira. Agora, se você esqueceu de fazer um verbo, esse verbo tem que ser conectado com o forgot, usando esse to. Então, I forgot to study é eu esqueci de estudar. You forgot to call me significa você esqueceu de me ligar. You forgot to call me. Você esqueceu de me ligar. I forgot to take my glasses off. Esqueci de tirar meus óculos. At night, que é uma expressão, é um bloco guarda desse jeito que significa à noite. At night, à noite, simples assim. Ah, em que momento vai acontecer a festa lá no sábado? Você fala at night, à noite.
A expressão à noite em inglês é at night, é assim. Não é in night, não é on night, é at night e é assim que funciona, usa e guarda desse jeito. O melhor truque para você aprender expressões com in, on, at é guardar a expressão do jeito que ela é e usar assim. Nessa aula mesmo a gente vai ter outras expressões semelhantes a essa, expressão com on, por exemplo, que eu vou te mostrar. Guarda a expressão desse jeito e vai dar tudo certo. At night, guarda como à noite. Vamos seguir em frente? Então vamos lá, mais uma frase pra gente finalizar esse primeiro uso do take off como tirar, remover. Eu falo pra você assim, ó. Take off your shoes and walk barefoot on the grass. Take off your shoes and walk barefoot on the grass. Tire seus sapatos e ande descalço na grama. Olha o take off logo no começo, significa tirar. Tirar o quê? Your shoes, os seus sapatos. Não poderia estar aqui no meio também, ó? Take your shoes off é a ordem, tire seus sapatos. Take off your shoes é a mesma ordem, tire os seus sapatos, não muda nada. Tire os seus sapatos e ande, walk. Olha, outro verbo, a gente tem o verbo take off no começo, tirar, e aqui a gente tem o verbo to walk, que é andar, caminhar. To walk, to walk. Você não usa walk para andar de carro, você não usa walk para andar de bicicleta, você usa walk só para andar com os pés, andar de caminhando, tá bom? Se eu falo take off your shoes, eu tô falando tire seu sapato. And walk barefoot, ande descalço. Já tinha visto essa palavra? Barefoot. Barefoot significa descalço. Como se fosse com os pés puros, com os pés nus. É difícil achar uma boa tradução para bare, mas é como se fosse os pés nus, os pés puros, os pés limpos. Então quando você fala barefoot, é sem nada no pé. Sem meia, sem tênis. Descalço. Inclusive, existe até... eu fiz isso com as minhas mãos sem usar nada de auxílio. With my bare hands. Significa, eu fiz com as minhas próprias mãos sem usar, sei lá, ferramenta, sem usar máquina. Não, fiz com as minhas mãos puras, sem nada nas minhas mãos. Mas aí surge a palavra barefoot, que é uma palavra só, você guarda desse jeito, é uma palavra só, junto mesmo assim, que já significa descalço. Ok? Onde? On the grass, que significa na grama. Tá bom? Não ande na grama. Don't walk on the grass. Não pise na grama. Don't step on the grass. Não corra na grama. Don't run on the grass. Seja lá o que você for fazer sobre a grama, é sempre on the grass. E nunca in the grass. In dá uma ideia de dentro. Você só tá in the grass se você tá dentro da grama, sei lá, dentro da folha da grama. On the grass é por cima da grama, certo? A ideia do on é a ideia do por cima, nessa ideia de posição. Então você anda on the floor, você anda no chão, on the floor, e não in the floor. Você anda on the street, na rua, e não in the street. Ok? Então, take off your shoes and walk barefoot on the grass. A ideia original é o take off. Esse é o motivo principal que a gente está vendo isso aqui. Mas ele abre margem para a gente ver e falar sobre as outras coisas que tem dentro dessa frase. Como, por exemplo, barefoot, como, por exemplo, on the grass. Isso é o massa dessas aulas. A gente ter essa abertura para falar sobre coisas ao redor do que está acontecendo nas frases de exemplo. Com isso em mente, eu quero que você conheça a partir de agora uma outra forma de aplicar o verbo take off. A gente tinha visto como tirar do corpo, remover, na frase anterior, nos exemplos anteriores também. Agora eu quero te mostrar o take off como tirar de folga, tirar de descanso, não trabalhar. E aí você pensa, peraí, é só eu falar take off que eu tô falando pra pessoa descanse? Tire de folga, é isso que eu tô falando? Não, não exatamente. O take off, você vai falar o que você vai tirar de folga. Você vai tirar o dia de folga? Vai tirar a semana de folga? Vai tirar o fim de semana de folga? Vai tirar a terça-feira de folga? E é assim, quando eu falo de folga, tipo, você não vai estudar nem vai trabalhar. É um dia pra ficar tranquilo mesmo. Seja do trabalho, seja do estudo, seja do seu compromisso. E aí você coloca tirar o que de folga? Tirar o dia? Tirar a noite? Tirar a terça-feira? Tirar o fim de semana? Tirar o sábado? Tirar janeiro de folga? Você coloca aqui. I really need to take the day off. I really need
to take the day off. Eu preciso muito tirar o dia de folga. E aí, olha só, o que eu vou tirar de folga eu coloco aqui no meio. Tirar o dia de folga. Vamos supor que eu fosse tirar o fim de semana de folga. Eu ia falar take the weekend off. Aí eu tô tirando o fim de semana inteiro de folga. Só para você entender. Se eu fosse tirar a sexta-feira de folga, take Friday off. Tirar a sexta-feira de folga. Take the day off é tirar o dia de folga. Eu devo estar falando do dia que eu estou, né? Do dia que eu estou agora. Vamos lá, o que mais que a gente tem nessa frase? O verbo to need significa precisar, necessitar. Se eu falo I need to take the day off, preciso tirar o dia de folga. O I really need só sobe o nível. Eu preciso muito, preciso realmente, preciso de verdade, preciso pra caramba tirar o dia de folga. Really, você pode traduzir como muito nessa ideia. Ok? Eu posso falar pra você, cara, you need to take some time off. Olha que interessante. Cara, você precisa tirar um tempo de folga, tirar um tempo de descanso. Quando eu falo take some time off, eu tô falando tirar um pouco de tempo, tirar uma quantidade, algum tempo. Algum tempo, um pouquinho de tempo. Não tô falando exatamente quanto que é some time, é só um pouco de tempo. Pode ser alguns dias, algumas horas. Então, o que vai vir no meio do take off nesse uso? O que você vai tirar de folga? O dia, o mês, a semana, a tarde, o fim de semana? Você coloca aqui. Nesse uso, você usa só dentro, tá bom? Você não vai falar take off the day. Ninguém fala desse jeito. Todo mundo fala take the day off. Claro, na ideia de remover, tirar do corpo, eu te falei que você vai ver tanto take off your shoes quanto take your shoes off. Você vai ver das duas formas. Agora, para tirar de folga, o outro uso de take off que não tem nada a ver com o sentido de remover do corpo, para esse uso eu quero que você coloque no meio o que você vai tirar de descanso e não fora, tá bom? Ninguém fala take off the day. Ninguém fala take off Friday. Todo mundo fala take Friday off. Com isso em mente, vamos ver mais uma aplicação aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. You will take Tuesday off to rest. É mais uma aplicação do take off com a ideia de tirar de descanso. You will take Tuesday off to rest. It's an order. Você vai tirar a terça-feira para descansar. É uma ordem. Vamos supor que o seu superior está vendo que você está numa sequência de dias de trabalho insana, muitos dias, de manhã, de tarde, de noite, você está trabalhando muito. E aí ele fala, cara, você vai tirar a terça-feira para descansar, é uma ordem, não é uma sugestão, está definido que você vai descansar na terça. Vamos lá. Vamos identificar o nosso take-off. Ele está bem aqui. E eu falei para você, o que você vai tirar de folga vai vir no meio. Então, take Tuesday off é tirar especificamente a terça-feira para descansar. Dias da semana sempre com letra maiúscula, tá bom? Então, se fosse, por exemplo, Monday, segunda-feira, letra maiúscula. Friday, que é a sexta, letra maiúscula. Wednesday, que é a quarta-feira, letra maiúscula. Tuesday, que é o que estava aqui, a terça-feira, letra maiúscula. E assim, você pode falar simplesmente you will take Tuesday off. Quando você fala dessa forma, já está correto, você vai tirar a terça-feira de folga. Já está implícito no take Tuesday off a ideia do tirar de folga. Mas você também pode, olha que interessante, você pode take Tuesday off to sleep. Aí você está tirando a terça-feira de folga especificamente para dormir. Olha só, eu tirei o dia para dormir. Ah não, eu tirei esse dia porque eu gosto muito de estudar. Então eu tirei um pouco de descanso do trabalho porque eu vou tirar um momento to study. Tirar um momento de descanso, tirar um momento de folga para estudar. Você pode tirar a terça-feira de folga to visit my mom, por exemplo. Olha só que interessante. Vou tirar a terça-feira de folga, vou tirar a terça-feira para poder fazer o quê? To visit my mom, para visitar a minha mãe. Se você quer falar, você vai tirar de folga para quê? Você pode colocar aqui. Take Tuesday off to rest significa tirar a terça-feira de folga para descansar. E eu ainda complemento, hein? It's an order. It's an order. É uma ordem, não é uma sugestão. It's not a suggestion, it's an order. Você vai ouvir bastante essa frase, it's an order, tá bom? Pode guardar como é uma ordem. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Com isso em mente, vamos ver aqui a próxima frase de exemplo que eu separei.
Vamos ver a próxima frase de exemplo que eu separei para você conhecer, que é com mais um uso de take off, que vai ser, na verdade, o uso final que eu quero que você conheça. A gente viu take off com o sentido de tirar do corpo. A gente viu take off com a ideia de tirar de descanso, né? Tirar de folga. Falar, vou tirar o dia de folga. I will take the day off. É isso. E agora eu quero te mostrar um outro uso de take off completamente diferente. Decolar. Decolar mesmo, o avião. Sabe quando o avião decola? O foguete decola. Você pode até usar, apesar de não ser comum, você pode usar para, por exemplo, sei lá, o meu trem-bala decolou, ele took off. Você pode usar também, apesar de ser usado 99% mais para coisas que saem do chão. Tipo o avião, o foguete, o míssil, coisas que saem do chão e aí voam, você usa take off. Vamos lá, vamos ver como é que é usada essa ideia do take off de decolar. Our plane didn't take off on schedule. O nosso avião não decolou na hora, ou seja, ele não saiu da pista para a viagem na hora. O que está acontecendo nessa frase? Our plane significa o nosso avião, no sentido de o nosso voo, né? Não o meu avião, que o avião é meu. Não, é o meu avião, que eu ia viajar. Nesse caso é o nosso avião, porque eu estou falando de eu e mais algumas pessoas. Our plane. Our plane. Plane significa avião. Poderia também falar our flight, que é o nosso voo. Poderia falar, nosso voo não decolou na hora. Pode ser também uma opção. Eu prefiro falar plane porque eu estou falando de decolar, né? Mas de qualquer forma, quando eu falo our plane didn't, eu estou usando o didn't para falar que não aconteceu algo no passado, ou seja, não fez. I didn't know significa eu não sabia. O verbo to know significa saber. To know é saber. Se eu coloquei o didn't lá, eu falei que eu não sabia no passado. Se eu falo, por exemplo, you didn't try, significa você não tentou no passado. No passado, didn't é só para negar no passado um verbo. Se eu falo the plane didn't take off, eu estou falando que o avião não decolou no passado. É uma negação no passado. Negação no presente, eu não sei, por exemplo, seria I don't know. Você não tenta no presente é you don't try, ok? Didn't é pro passado. The plane didn't take off. On schedule, na hora, no momento certo, no horário combinado. E aqui, olha só, falei pra você, né? Guarda a expressão at night como à noite. Algumas frases acima. Agora, o que eu tô falando pra você é, guarde a expressão on schedule como na hora, no horário correto, aquele horário que estava programado. Literalmente, on schedule significa na programação, no horário. Então, quando você fala our plane didn't take off on schedule, você pode entender que ele não decolou na hora esperada. Ele atrasou, pelo visto, ou ele foi mais cedo. Não tem como saber também. Próxima frase. The space shuttle took off at 9 a.m. The space shuttle took off at 9 a.m. O ônibus espacial decolou às 9. E o que está acontecendo nesse took off, que é a primeira coisa que a gente vai ver nessa frase? Take off é decolar. Como que eu sei que isso aqui é o verbo take off, sendo que está took off? Simples. Took off é o passado. Decolou no passado. Passado de take off, que é a forma original, no presente. E olha só, não vale só para o take off de decolar. Todos os usos de take off que a gente viu até aqui, take off de tirar, take off de tirar do corpo, take off de tirar o dia de folga, aqueles usos no passado também ficam took off. Se eu quero falar, por exemplo, I took off my clothes, significa eu tirei a minha roupa, tirei minhas roupas no passado. Cheguei lá no médico para fazer o exame, tirei minhas roupas, deitei na maca. Exemplo de contexto para você ver, tá bom? I took off no passado. Ou então, ela tirou o fim de semana para descansar. She took the weekend off. Olha que interessante. Took off no passado. É assim que fica. Mesmo que seja esse uso, mesmo que seja esse uso, ou mesmo que seja
esse uso. O que eu estou falando que decolou às 9 aqui? The Space Shuttle. Space Shuttle significa ônibus espacial. Você já viu aqueles ônibus espaciais tipo, que leva tripulantes para a estação espacial e volta? Teve um, SpaceX. Teve a SpaceX recentemente, que era uma Space Shuttle. Ela foi tripulada. Isso é uma Space Shuttle. Não é só um rocket. Rocket pode ser tripulado, não tripulado. Rocket é um foguete. Space Shuttle é um ônibus espacial tripulado. Tá bom? Então o ônibus espacial decolou que horário? At 9 a.m., às 9 da manhã. A.m., manhã. P.m., da noite. A.m., manhã. P.m., da noite. O que eu quero aqui é a.m. mesmo, 9 da manhã. Horários, sempre com at. Sempre aponte as horas com at. Por exemplo, que horas começa a festa? Eu falo at 3. At 3, começa às 3. Que horas que você vai sair de casa? At 10 a.m. Vou sair de casa às 10 da manhã. Nunca vou falar que eu vou sair de casa in 10 a.m. nem on 10 a.m. É sempre at 10 a.m. At sempre aponta as horas, tá bom? Com isso em mente, the Space Shuttle took off at 9 a.m. O ônibus espacial decolou às 9 horas da manhã. Mais um exemplo de take off como decolar. A gente já está aqui agora na reta final, você já está dominando mais do que nunca o take off. Vamos lá. Essa frase diz: I love watching planes take off and land on the runway. I love watching planes take off and land on the runway. Eu adoro assistir a aviões decolarem e pousarem na pista. Sabe essa pessoa que, sei lá, você tá prestes a embarcar, aí você fica olhando na pista lá, os outros aviões chegando, saindo. É bem legal, né? Ou então quando você tá na estrada e você vê o avião passando assim que ele vai pousar, é bem legal. Essa frase diz mais ou menos isso, eu gosto de ver isso aí. Vamos lá. John Winchester perguntou, quando você falou lá na frase que o avião não decolou na hora, não estava no passado? Por que estava take e não took? Porque quando você usa o didn't, John, quando você usa o didn't para falar da negativa no passado, o didn't já carrega o passado e carrega a negativa. O verbo depois do didn't, ele vem na forma padrão original. Não existe colocar o didn't e também colocar o verbo no passado. Não existe isso. Então não é I didn't knew, é I didn't know. Coloca o know na forma padrão original. Não é you didn't try, é you didn't try. O didn't já carrega o passado dentro dele. Não é the plane didn't took off, é the plane didn't take off. Porque o didn't já carrega o passado dentro dele. Nunca coloque o verbo no passado também quando você usa o didn't, tá bom? Então, vai falar que decolou, it took off. Vai falar que não decolou, didn't take off. É assim que funciona, tá bom? Vamos lá. Essa frase diz, I love watching planes take off and land on the runway. Tem 4 frases. Tem 4 verbos nessa frase. Tem o verbo to love, que é amar, adorar. Existe o verbo to watch, que é assistir, não de dar assistência, é assistir, de ver, tá bom? Existe o verbo take off, de decolar. E existe também o verbo to land, pousar. Land, pousar. Tem esses 4 verbos nessa frase. Vamos tentar identificar. I love watching. Eu adoro assistir. Por que isso nosso verbo to watch, de assistir, ficou com ing? Ficou watching. Por que eu não posso simplesmente falar I love watch? Porque depois do love, depois do verbo to love, que é amar, adorar, fazer alguma coisa, você pode colocar um verbo? Pode, mas esse verbo tem que estar no ing. Por exemplo, I love sleeping. Eu amo dormir. E não I love sleep. É I love sleeping. Tem que estar nesse ing. You love playing the piano. Você ama tocar o piano. Ama tocar piano. Não pode estar you love play the piano. É you love playing the piano. Tem que ter o ing ali. A forma ing dos verbos não é só para falar que está fazendo. Não é só para falar assistindo, dormindo, tocando. Não é só para isso. Também tem outros usos, como por exemplo, para conectar com o verbo to love, tem que usar essa forma em ing. Tem outros verbos também que precisam desse ing para conectar. Por exemplo, I hate watching planes. Eu odeio assistir. O hate é usado para poder
O hate, para você conectar um verbo depois do hate, odeio, tem que estar no ing também. Ah, eu comecei, I began watching planes take off and land. Depois do verbo to begin, tem que ter ing depois do verbo to begin, a mesma coisa do verbo love, tá bom? Então, I love watching planes take off. Eu adoro assistir aviões decolarem e pousarem. Take off and land. Take off and land. O verbo to take off é decolar, o verbo to land é pousar. Inclusive, talvez você conheça que o land é também a palavra terra, né? Pedaço de terra. Por exemplo, essa terra é minha. This land is mine. Esse terreno é meu, essa terra é minha. This land is mine. Sim, de fato, existe a palavra land como substantivo, essa terra, esse terreno. Porém, aqui a gente tem o verbo to land. Escreve exatamente com a mesma palavra, só que aqui ele é aplicado como verbo. Pousar. Não é terrear, nem terrenar, nem nada do tipo. É pousar mesmo. Pousar onde? On the runway. Pousar na pista. Pista de pouso, pista de aeroporto, a gente chama de runway. 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 Não é road, porque road é a pista de carros, é a avenida, é a rua. Também não é street, que é a rua mesmo também, né? A rua da sua casa é uma street. Não é, sei lá, highway. Highway é tipo uma rodovia, né? Que liga uma cidade a outra. Não é highway, não é road, não é street. É runway, a via onde os aviões pousam e decolam. Inclusive, eu falei pra você, quando você pisa na grama, você pisa on the grass. Quando você pisa no chão, você pisa on the street, on the ground. Quando você está na rua, na pista, você está on the road. Se o avião vai pousar na pista de pouso, ele vai estar on the runway e não in the runway. O que você percebe aqui? Um padrão. Um padrão de uma coisa em cima da outra, usando on. Ok? Eu quero que você esteja atento a isso. Vamos lá para você ver uma outra aplicação de take off bem interessante, que é não como o verbo to take off, que significa decolar, mas sim como o substantivo, a palavra take off, tudo junto assim, que significa decolagem. O substantivo decolagem. A decolagem é perigosa. Sabe quando você usa assim, como substantivo? Então, we are ready for take-off. Por exemplo, significa nós estamos prontos para a decolagem. We are ready. Ready significa prontos. I am ready. Eu tô pronto. You are ready. Você tá pronto. We are ready. Nós estamos prontos para quê? Ready for take-off. Prontos para a decolagem. Não é o verbo decolar aqui. É o substantivo decolagem. For take-off. E aí você tem que escrever junto assim mesmo, tá bom? Não é ready for take-off dessa forma, não. É separado quando é um verbo. Junto é um substantivo. Ok? We are ready for take-off. E aí, mais um exemplo que vai usar justamente essa palavra take-off, que inclusive é a última frase que eu coloquei aqui. Esse exemplo diz: I feel nervous during take-off and landing. I feel nervous during take-off and landing. Eu me sinto nervoso, eu fico tenso, eu fico preocupado durante a decolagem e o pouso. I feel nervous during take-off and landing. Verbo dessa frase, o verbo to feel, significa se sentir, sentir-se. Então, quando eu falo I feel, eu tô falando eu me sinto. Eu me sinto pronto. I feel ready. Me sinto cansado. I feel tired. Me sinto com fome. I feel hungry. Me sinto bonito. I feel pretty. Me sinto feio. I feel ugly. Me sinto tranquilo, relaxado. I feel relaxed. I feel relaxed. Me sinto tranquilo, relaxado. Me sinto nervoso, tenso. Nervous. Então, o nervous não é para falar de nervoso com raiva. She is nervous não é porque ela está nervosa de raiva. Ela está nervosa de preocupada, ansiosa, tensa. Para você falar nervoso de raiva, aí você usa angry ou mad. Isso aqui é nervoso de raiva, tá bom? Bravo. Enquanto nervous é um nervoso de preocupado, ansioso, tenso. Nervous
Ou angry e mad. Há casos diferentes. Com raiva, usa esses. Nervoso, usa esse. I feel nervous. During, durante. Bem fácil entender essa palavra. During significa durante. Não usa o celular during dinner. Durante o jantar. Ah, eu faço isso durante o dia. During the day. O que você fica fazendo durante o fim de semana? During the weekend. E assim por diante. Então, durante o quê? Take off and landing. Assim como eu falei para você que a palavra take off é o substantivo decolagem, landing é o pouso, aterrissagem, é o substantivo pouso. A gente tinha visto o verbo to land aqui, ó. Verbo to land, pousar, aterrissar. É com 2 S, né? Aterrissar. Já isso aqui é a decolagem, é a aterrissagem. Então, eu quero que você guarde landing como pouso. Existe uma outra palavra para pouso bem interessante, que é essa aqui, ó. Touchdown. Touchdown também pode ser o pouso do avião. Aterrissagem também pode usar touchdown. Tá bom? Então, touchdown ou landing, as duas significam a mesma coisa, pouso. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você as duas formas de falar touchdown e landing, que é o foco do que apareceu de novo nessa frase. Enquanto você guarda take off como decolagem, você guarda landing como pouso. Uma alternativa que você pode ver, touchdown também como pouso. Bem mais raro. É bem mais raro falar touchdown do que falar landing para falar de pouso, tá bom? Por exemplo, isso aqui eu sei que existe porque eu já vi em um livro. Mas na prática eu sempre ouvi falando landing. Na prática, dentro do avião, ready for landing. Vejo falando as aeromoças falando landing. Nas placas, nos avisos, vai estar escrito landing. Mas existe touchdown também, se você encontrar em algum momento. Inclusive, touchdown é uma palavra usada em esportes, né? Quando toca o chão em algum momento. Acho que é no beisebol usado touchdown. Não tenho certeza de como que é usado no beisebol, porque eu não sou manjante das regras do beisebol, mas vem justamente daí. Então, I feel nervous during takeoff and landing. Me sinto nervoso durante decolagem e pouso. Com isso, a gente finaliza essa aula sobre os usos da palavra take off, a ideia de tirar do corpo, a ideia de tirar de folga, a ideia de decolar, de partir. E aí eu já quero te adiantar, take off tem outros usos, tá bom? Já vou colocar para você aqui na cara que sim, take off tem outros usos. Você pode usar take off quando uma carreira decola, uma carreira chega ao sucesso, ela take off. Existe o take off com um uso bem raro, com a ideia de você imitar alguém, usando a palavra take off. Eu não vou entrar no mérito desses usos porque não é a minha missão agora chegar para você e vomitar um monte de coisa para você tentar decorar tudo de uma vez. Não. Eu quero te mostrar que tem várias aplicações, te mostrar que você precisa lidar com naturalidade, entender que tudo bem, tem vários usos, e ir aprendendo à medida que eles vão aparecendo. Você deu uma noção agora, você teve uma visão sobre os principais usos, então não se preocupa com o que você não viu ainda. Foca em reconhecer esses, identificar esses quando você estiver vendo, assistindo, lendo. Identifica lá com bastante atenção e aí vai aumentando o seu conhecimento, a sua aplicação sobre take-off à medida que você vai avançando. Então espero que você tenha gostado. Se você aprendeu coisas novas aqui, palavras novas, estruturas, regras, padrões, sacadas, nuances sobre a língua inglesa que você não lembrava, clica no gostei se teve algo novo que você aprendeu. Sair daqui com um vocabulário maior, sair daqui com palavras novas, sair daqui com estruturas novas, usos que eu não conhecia, lembretes e nuances que eu tinha esquecido. Se isso aconteceu, clica no gostei, é a melhor forma de eu saber que eu tô te ajudando, a melhor forma de saber que você tá gostando de tudo que eu tô te mandando, ok? Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma das novidades, não perder nenhum dos conteúdos. Se inscreve aqui embaixo clicando no botão vermelho e clicando no sininho do lado para poder receber as notificações. Assim você garante que sim, o YouTube vai te mandar os avisos das aulas novas se você clicar no sininho. A galera acabou de me corrigir aqui ao vivo que touchdown não é do beisebol, é futebol americano. Olha como eu tô viajando, né? Touchdown não é do beisebol. Futebol americano, não manjo dos esportes americanos, eu manjo só de futebol e basquete. Beisebol e futebol americano eu não manjo. De qualquer forma, espero que você tenha gostado, clica no gostei, se inscreve aqui embaixo no canal e a gente se vê nas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau!